você quer apresentar... Ok. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Leone. Eu não sou brasileiro. Não sei se vocês notaram o sotaque aqui, mas ninguém é perfeito, viu? Então, eu sou argentino, me formei em psicologia, em gestalterapia, e tudo isso no século passado, né? Aconteceu. E também me formei em constelação familiar, quando já era formado como um psicólogo gestalterapeuta. Por que que eu coloco isso? Porque para mim fez uma diferença ter o conhecimento da Gestalt antes de chegar para as constelações familiares, porque o que eu fui aprender na constelação, eu fazia uma leitura a partir do basamento que eu tenho por causa da Gestalt, quer dizer, a Gestalt é uma olhar de campo, né? E a constelação familiar é um olhar de campo transgeracional. Na Gestalt, a gente não tomava tão em consideração a questão transgeracional, mas não é que estava proibido, né? É que o costume era mais focar na geração atual do consultante, do cliente e tal. Mas a partir daquela inclusão, né, da constelação familiar no meu estudo, eu comecei a olhar também, não só para o campo, que já estava olhando, né, mas também para o transgeracional, né? Obviamente, tudo isso trouxe muitas descobertas para mim, interessantes descobertas, né? Porque mesmo que a Gestalt sempre está falando de campo, indivíduo-meio, né? E a gente sempre está falando disso, e considerando, né, o indivíduo inserido no meio, nem sempre esse olhar é tão um olhar de campo. Muitas vezes acabamos entrando muito naquela mecânica intrapsíquica, sabe? Da briga de uma parte minha com a outra, do conflito, do que eu quero, do que eu não quero, do que eu aprendi, do que eu gostaria. Então, nem sempre temos essa possibilidade de olhar as dinâmicas que estão interagindo na pessoa e como elas são importantes, né? Então, quando eu comecei a olhar na constelação familiar, eu vi a família como o consultante, já não era o indivíduo, já não era o cliente quem consultava, era um sistema. E o sistema chegava através do cliente, mas sempre era um sistema, uma totalidade que estava sendo olhada. E o que quer dizer isso? Que a história, né, desse sistema não começa com o nascimento da pessoa, como geralmente fazemos com os nossos clientes na terapia. Essa história começa há muito tempo com os ancestrais, com as histórias dos ancestrais. Então, tem muitas gerações de história, uma caminhada muito longa, e o cliente chega num ponto, mas esse é só um ponto de uma longa caminhada, né? Quando eu começo a ver nessa forma, eu vejo que talvez o que eu vou prestar atenção é para como essa chegada do cliente impacta nesse sistema, né? Mas o meu olhar está centrado no sistema. Então, é um trabalho muito com esse olhar, tudo bem. Quem trabalha com família sabe, quem trabalha com criança sabe fazer essa leitura, né, sistêmica, de totalidade de campo. Só que quando geralmente entramos na área da psicopatologia, aí perdemos aquela noção de totalidade e geralmente localizamos o sintoma na pessoa. Ou seja, essa pessoa é, sei lá, ansiosa, é TOC, é ADHD, é autista ou do espectro, né? A pessoa, e não pensamos que essa é vamos dizer, uma característica que está expressando o sistema através da pessoa. Então, a minha proposta, quando eu estou propondo, né, isso de pensar que não são doenças, são upgrades, pensar esse ser dentro do sistema que carrega
com a doença, entre aspas, doença, tá? Porque o que eu estou colocando é algo bem, talvez, transgressor, que nem sempre o que chamamos doença é doença, né? Como um absoluto. Talvez não seja uma doença, talvez sempre foi chamado de doença aquilo que não é funcional à cultura hegemônica. Por exemplo, artistas, né? Às vezes é considerado loucura, né? Por quê? Porque artista não está trabalhando numa loja, numa oficina, numa empresa, 9 horas, 12 horas. Então, eles são meio loucos, eles são, assim, boêmios, né? Então, essa característica de patologizar ou estigmatizar aquilo que não é funcional à cultura sempre existiu e existe em todas as culturas, né? Então, vamos entrar um pouco nessa visão, né, de psicopatologia de campo, que eu chamo, né? Que é um olhar que desloca o sintoma do indivíduo para levar ele para o campo, principalmente o campo familiar, mas também pode ser o campo é, da cidade, da cultura. Tem culturas que adoecem de determinadas coisas, né? Pode ser o campo da cultura, pode ser o campo da raça, da ancestralidade, né? Por exemplo, pessoas negras têm mais frequentemente câncer, né? Estatisticamente, tem uma incidência maior. Então, por exemplo, isso o que quer dizer com esse sistema humano, né? Está dizendo alguma coisa? Bom, então, como introdução, eu queria colocar mais ou menos o que eu gostaria de apresentar. É, essa visão vem de combinar a visão de campo da gestalterapia com a visão transgeracional e a visão de campo das constelações familiares, dentro de uma concepção baseada principalmente nas descobertas, né, da terapia sistêmica, das visões, vamos dizer, dos novos paradigmas, né? Porque para entender os fenômenos de campo, a gente já não pode estar no paradigma científico clássico de causa-efeito. Temos que entrar dentro do paradigma complexo. Dentro desse paradigma, uma das disciplinas é a teoria geral dos sistemas, mas tem muitas outras, né, teorias que fazem parte do paradigma do pensamento complexo, como, por exemplo, teoria do caos, como, por exemplo, a geometria fractal, a física quântica, a termodinâmica, a fractalidade eu já falei, como, por exemplo, a cibernética. Bom, tem teoria dos hiperciclos, tem teorias matemáticas que fazem parte também, mas o mais conhecido são, dentro do pensamento complexo, o que a gente mais presta atenção é para a teoria do caos, a fractalidade, né? Que permite entender as características de autossemelhança, por exemplo, que existem nos sistemas humanos e em todo o sistema. A fractalidade, né? Por exemplo, na natureza, né? Existe a fractalidade quando você pega uma folha de uma árvore e vê na forma da rama uma árvore pequena, né? Esse conceito de autossemelhança faz parte do que é a teorização da geometria fractal. Então, nos ajudamos, nos apoiamos em novos paradigmas, em novas teorias para compreender fenômenos que estão sempre visíveis, só que nunca prestamos atenção dentro do contexto da psicoterapia. Então, de alguma forma, há 20 anos ou 15 anos, eu publiquei aí na revista Sampa aquele artigo de Alargando as Fronteiras da Psicoterapia, né? Que tinha a ver com isso, né? Com passar de um olhar do indivíduo para o olhar de campo, e hoje continuamos, né, nessa proposta. Então, algum comentário, alguma pergunta, alguma coisa que vocês gostariam de explicar mais agora dessa introdução? Estamos mais ou menos acompanhando. Ok. Bom, podemos dizer que a psicologia
herdou o paradigma biomédico, né? Porque o paradigma biomédico é aquele que busca um sintoma, fazer um diagnóstico e um tratamento para esse sintoma. Então, geralmente, tudo aquilo que diverge da estandardização esperada, né? Tudo aquilo que diverge é considerado sintomático, né? Assim, uma pessoa que é demasiado inteligente é considerada sintomática. Uma pessoa que é demasiado rápida, rápida demais no pensamento, é patologizada, não? Hiperativa, não? Talvez essa pessoa, o que acontece, que pensa a uma velocidade tão alta, ou vamos dizer mais claramente que quem são atingidos, né? As crianças, elas têm uma velocidade de processamento tão rápida que rapidamente se aborrecem, porque eles percebem o entorno a uma velocidade tão alta que tudo fica aborrecedor para eles. Por exemplo, né, como percebe o mundo, como percebe um diálogo, uma criança, talvez, com essa característica de alta velocidade, vamos dizer. Ok, vamos pensar no seguinte. Imaginem que vocês são crianças de alta velocidade. Não é inquietante já, não é incomodante já. Não começar a ficar ansiosa, né? E algum de vocês começou rindo, mas se eu continuo assim 15 minutos, já vocês vão começar a pegar um café, entre meio de duas palavras, eu dá tempo para pegar café e trazer, né? E aí ficamos cobrando da criança que se levanta, porque já sabe que vem qual é a palavra. Ele já entende, né? Já foi e voltou 5 vezes nessa frase. Calculou todas as possibilidades do que pode dizer a pessoa, né? Já fez o caminho, o trajeto 5. Então fica aborrecedor, mas ela tem que ficar quieta, ela tem que, né, se comportar, ela tem que adequar o tempo dela como se fosse um beija-flor, né? Se comportar como se fosse uma galinha, né? Que é mais devagar, ou uma ave grande, né? Não, o beija-flor tem uma velocidade muito maior. Então, a percepção do mundo é diferente. Então, estamos falando de diversidade, de um ecossistema que, para sobreviver, tem que ter diversidade. O que acontece com um ecossistema quando você tira algum elemento do ecossistema? Ele pode ficar ameaçado. Nos Estados Unidos fizeram um experimento de eu não lembro o nome da parte, mas era uma parte que estava bem desértica, e fizeram um estudo que antigamente tinha lobos nessa parte, né? E eles introduziram novamente uma família de lobos, e o deserto se tornou um jardim praticamente. E aí eles entenderam que esses lobos colocavam um limite aos herbívoros. E os herbívoros já não devoravam toda a erva. E a erva crescia. E quando a erva crescia, ela mantinha a água disponível aí, porque produzia água. Então, tudo se foi tornando, em 20 anos, se tornou uma área completamente verde, quando era um deserto. Esse tipo de experimento fala que um só elemento tirado de um ecossistema põe em risco todo o ecossistema. Tudo bem, né? A gente entende isso na ecologia, na natureza, mas achamos que no ser humano é diferente, que temos que ser todos iguaizinhos, processar ao mesmo tempo, sentir com a mesma intensidade, aprender com a mesma velocidade, gostar dos mesmos tipos de ensino, tudo mesmo, tudo estándar, porque se saímos daí, não somos normais. Coitado, ele adora desenhar, mas com matemática não dá, né? Então, coitado, por quê? Só que ele tem um dom diferente do dom do outro.
ele tem um talento, mas a gente acha que todo mundo tem que ter tudo, né? Nivelar. E esse conceito vem de onde? Da Revolução Industrial. A Revolução Industrial incorpora o conceito de produção à série. Todos os elementos numa corrente sendo produzidos igualzinhos um ao outro. E isso é levado para a educação. E aí colocam por idade e a caixinha de conhecimentos para cada idade, né? Como um pacotinho que é entregue para cada, sem importar qual é o prazer dessa pessoa, que coisas gosta de aprender, com que coisas é bom, que coisas tem talento para fazer. Então, essa estandardização, vamos dizer, vai em contra da natureza. A natureza é diversa. Então, quando queremos estandardizar tudo, estamos indo em contra da natureza. Daí provém o conceito de saúde e doença, do paradigma científico que diz que tem que ter um X comportamento, valores de sangue, valores de, sei lá, cada componente, a pessoa tem que estar perto do normal, entre aspas. E isso é levado para o psíquico também, né? Uma pessoa que é extremadamente sensível, a gente fala, você é sensível demais. Ou seja, tem algo errado em sentir tanto. Agora, se essa pessoa anda pela rua e, e vê um morador de rua sem comida e passa do lado e não sente nada, não tem problema com isso, não está errado, não é patológico. Se essa pessoa está assistindo na TV e vê como matam alguém, né, num tiroteio, não passa nada, assim, tiroteio, acontece todo dia, né? Essa anestesia é considerada normal e a pessoa que sente intensamente é considerada patológica, né? Tá doido, né? Estamos meio perdidos, né? Então, sempre o paradigma biomédico foi atravessado pelo individualismo, porque começa no estudo do corpo, da célula, da pessoa. Então, se acha que a doença é da pessoa. Poucas vezes, só agora, se está falando de epigenética, né? Que é, eu posso ter os mesmos genes que outra pessoa, que todas as outras pessoas, mas desenvolver uma doença ou não desenvolver nunca ela, dependendo do entorno onde eu estou. E quando eu falo entorno, também estou falando do estresse, das condições emocionais, do que eu aprendo, né? Do que eu consigo aprender também. Isso faz parte e modula o meu entorno, a minha realidade. Então, por exemplo, se eu falar, dependendo do entorno, tem coisas que são patológicas ou não. Por exemplo, se eu falar, por exemplo, aos 14 anos, o rapaz começou a ouvir vozes. Vale dizer, vozes de pessoas que não estavam aí, né? Vozes, não é que estavam ouvindo que alguém estava falando, né? Então, aos 14 anos começou a ouvir vozes. Então, todo mundo comemorou, porque eles tinham um novo xamã. Olha, na nossa cultura não seria assim, né? Iríamos logo para o sanatório, chamaram para psiquiatra, né? Cuidado, ele ouviu vozes, né? Alguma coisa e tal. Então, é isso, né? Como dependendo do lugar, tem coisas que são consideradas patológicas, coisas, sintomas, comportamentos, e em outros lugares não. Possivelmente, se alguém há 100 anos estivesse vendo isso que a gente está fazendo agora, falaria que é bruxaria, né? Muito possivelmente, há 200 anos, né? Falaria que isso é do mal, que isso é alguma coisa horrorosa, né? De estar se comunicando estando tão longe um de outro, né? Então, dependendo disso, é interessante que dependendo
do ambiente, dependendo da cultura, dependendo do paradigma, é que talvez uma coisa pode ser considerada saudável ou pode ser considerada patológica. Agora, passando para uma outra questão, continuando um pouco com aquilo que eu falei da sensibilidade, uma coisa que eu venho observando, e talvez vocês também começamos a juntar, né, alguns pontinhos que vemos observando, é que eu vi muito transtorno por pânico ultimamente, muito diagnóstico de transtorno do espectro autista, muito mais do que antes, muito transtorno por ansiedade, né? Mais casos de hipocondria, por exemplo, do que eu tinha visto nos primeiros anos da minha formação. Então, o que eu estou vendo é que tem um aumento de pessoas sensíveis, mas não sensíveis só sensíveis, altamente sensíveis. Pessoas que sentem incomodadas com estímulos intensos, como luz, som, barulhos intensos, explosões, né? Gritos, né? Tudo que tem a ver com violência, por exemplo, com multidões, aglomeração de pessoas, muita sensibilidade diante de cheiros, por exemplo, cheiros, ambientes poluídos. Eu vejo que cada vez temos mais pessoas altamente sensíveis, né? Mas talvez, eu não sei se vocês sabem o que eu estou falando, porque talvez sejam pessoas altamente sensíveis e talvez nunca tivessem contato com isso, né? O que é alta sensibilidade? É uma configuração neurofisiológica, poderíamos dizer que não é neurotípica. Neurotípica seria o que a nossa cultura, desde o ponto de vista de respostas neurofisiológicas, considera típico. Neurotípico é uma pessoa que tem inteligência média, sensibilidade média, percepção dos estímulos mais ou menos dentro da mesma faixa, tal. Dentro desse neurotípico, estamos os neurotípicos camuflados, o que sentimos mais, mas fingimos que sentimos menos. Nos incomoda, mas fingimos que não nos incomoda, né? Tentamos aguentar um pouco para não sair daquela consideração de normais, né? E não ir para os freaks, né? Mas neurotípico seria aquele que cai dentro disso, mas temos cada vez mais pessoas que estão mostrando uma alta sensibilidade. Isso quer dizer que reagem às injustiças, reagem à violência, reagem às vezes sentindo impacto, né? Sentindo um compromisso até corporal, às vezes. Pessoas que sentem uma empatia tão alta que quando estão perto de alguém que está sofrendo, é como se estivessem sentindo também essa dor, né? Como que fica difícil colocar aquela distância, né, ideal para trabalhar, né, como terapeutas. Então, falamos como de empatia aumentada ou hiperempatia. Também são chamados empatas, também são chamados empaths em inglês, né? Empaths, empatas, hiperempáticos, pessoas altamente sensíveis, né? São diferentes denominações que vêm nos últimos 20, 30 anos aparecendo. Uma das mais, vamos dizer, populares é pessoa altamente sensível, que foi uma psicóloga norte-americana, Elaine Aron, que colocou essa proposta de pensar essas configurações como pessoas de maior sensibilidade. E, geralmente, essas pessoas nascem com essa característica de alta sensibilidade, só que a maioria de nós também nascemos assim, só que vamos perdendo essa alta sensibilidade, né? Durante os primeiros anos de vida, são trilhões de conexões e trilhões de neurônios,
E depois vem tudo o que se chama, entre os 5, 6 anos e adolescência principalmente, acontece tudo o que se chama a poda, o pruning, a poda. Que é isso? Destruir todos os circuitos neurosensitivos que não se usam para nossa cultura. Então vem a criança, por exemplo, e diz: Mãe, a vovó veio ontem me visitar à noite. Não, querido, você sonhou, porque a vovó morreu. Ela não pode ter visitado você. Você sonhou. Não, mas ela falou comigo, ela me contou. Tá. Não, mas isso é sonho. Ah, olha, eu vi o cachorro meu que morreu, eu vi aí no cantinho, mexendo o rabo. Não, essa é a sua ilusão de ver ele. Ele morreu, você não pode ver. Então, ensinam as crianças a parar de perceber questões que elas percebem, a energia, as emoções, os estados emocionais dos outros, né? Crianças têm uma configuração neurofisiológica de altíssima sensibilidade, porque antes da poda, antes dessa restrição que o cérebro faz para otimizar o funcionamento e naquilo que se aproveita, e naquilo que se usa, antes disso, eles percebem tudo. De fato, isso costuma ser um problema às vezes, porque você leva um bebê para um espaço cheio de pessoas e tem algumas com energias hostis, aí o bebê vai começar a gritar, porque ele não pode se proteger. Para que grita? Para que afastem aos outros ou para que afastem ele desse entorno? Porque alguma coisa está agredindo ele, porque ele capta tudo. Então, o que faz o adulto que está equilibrado? O adulto que está equilibrado pega o bebê e coloca uma mão nas costas do bebê e outra na cabeça, criando um escudo energético. E o bebê acalma desde que esse adulto esteja calmo, óbvio, né? Senão só vai piorar. O bebê acalma, por quê? Porque essa proteção que ele não pode criar, porque ainda tem os canais abertos, o Wi-Fi está completamente ativo, e não é 5G, é 16G. Então, ele não pode filtrar isso. Então, ele grita, ele faz uma birra para que tirem ele de lá. E o adulto protege, faz uma blindagem, e aí ele acalma. Então, durante esse tempo, os canais de percepção estão abertos a todo. Aqui a Andrea está perguntando, essa alta sensibilidade refere-se principalmente a questões sensoriais ou possível que alguém apresente apenas uma hipersensibilidade a questões emocionais? Então, temos um sistema nervoso muito, com uma interconexão muito maior, né? Porque ainda a poda não acontece, então os circuitos de percepção estão aumentados, mas também tudo que tem a ver com emoção. Por quê? Porque a emoção e a percepção do ambiente físico é só uma questão de frequência. É só uma questão de frequência, André. Quer dizer, eu vejo a luz é a frequência maior, mais alta que a gente pode perceber. Em cima disso, já a gente não consegue perceber frequências maiores. Mas em cima da luz, vêm as frequências emocionais. Então, cada vez que uma pessoa está num estado emocional, é como se estivesse irradiando frequências para o ambiente. E vocês sabem que tem certos clientes que chegam e que você começa a ficar como mais inquieto, inquieta, né? Ou mais calmo. Pessoas que só pelo fato de estar aí é mais tranquilo. Então, essa é a irradiação vibracional que tem a pessoa, que na nossa cultura não se aproveita, não se considera, então não se estuda. Mas que quando essas conexões estão ainda ativas, elas estão captando tudo aquilo. E depois vamos entrar um pouquinho mais aí, porque aí vamos entender um pouco melhor o que seria a psicose, né? O que seria o transtorno do espectro autista, né? Que para mim está mal nomeado autismo, né? Está completamente
nomeado da forma oposta a como deveria se nomear. Para mim, o autista não está só centrado nele, é o contrário exatamente. Percebe tanto o afora que afeta, esmaga, invade ele. Então, não é auto, é mais fora que auto, né? Então, bom, voltando um pouquinho para aquele processo, né? O processo da poda neurológica é um processo bem conhecido, é um processo bem estudado. De fato, se achava que os neurônios só se reproduziam nos primeiros anos. Agora já se sabe que a vida inteira. Se fala de neuroplasticidade, né? Já se descobriu que o neurônio continua a se reproduzir e a produzir novos neurônios, desde que sejam necessários. E serão necessários se eu tenho que perceber coisas que não estou percebendo, ou se eu tenho que conectar áreas que não estou conectando, né? Então, por exemplo, se nunca estudei música e eu começo a estudar música, mesmo que tenha 50 anos, novos neurônios vão começar a ser incentivados, a ser produzidos para abranger algo que não estava dentro da minha configuração, né? Então, voltando um pouquinho para aí, estas configurações altamente sensíveis, para que serve captar esse ambiente com tanto detalhe? Porque a pessoa altamente sensível capta detalhes do entorno que o resto não consegue perceber, né? Vamos a dizer, o standard. Não percebe porque dentro da nossa cultura, a gente tem que poder trabalhar, tem que poder funcionar, chegar a casa, cozinhar, ir a trabalhar, cumprir a tarefa e pronto. Não temos que lidar com outras dimensões, com energias, com outros estímulos longe de onde eu estou, né? Não preciso perceber a distância. Com que eu perceba o lugar onde eu estou, suficiente. Então, toda a percepção à distância se perde, quase toda. E quando fica um pouquinho disso, a pessoa é meio maluca, né? Ah, ela é meio rara, meio estranha. Ah, essa é meia bruxa, não sei, mas cuidado que isso não cresce muito, porque aí você pode enlouquecer, né? O que é a loucura? O que é o caos? O caos, o que é o caos? Uma ordem que eu não compreendo. Não é que não tem ordem, é que é uma ordem que eu não compreendo. E a loucura talvez seja uma configuração que ela está ajeitada para perceber coisas que não são as coisas que nossa cultura valoriza. Talvez o psicótico tenha uma percepção multidimensional e ele está percebendo outros planos, só que o problema é que como ele não é acompanhado e ensinado a discriminar o que é do plano físico e o que é de outros planos emocionais, da memória, de um tempo antigo, ele mistura todo. Ele não sabe discriminar, porque não é ensinado como uma criança, que é ensinada a organizar a percepção. E como ele não é ensinado, esse caos de estímulos de diferentes lugares esmaga ele. E ele perde a possibilidade de agir, porque está todo misturado, né? Então, se vamos pensar assim, né? Aquele rapaz de 14 anos que começou a ouvir vozes, não só a tribo comemorou, começou a tratar ele de uma forma diferenciada. Inclui alimentos especiais, porque pessoas altamente sensíveis são muito sensíveis à alimentação também. Então, o ermitânio mora numa caverna e todo dia ou cada 2 dias alguém leva, uma mesma pessoa leva comida, leva água, mas não é qualquer comida, é uma comida especial para ele, porque o sistema dele tem uma sensibilidade tão aumentada que uma comida que não seja adequada pode trazer ele conexões com percepções que ele não quer ou que prejudicam. E ele se torna o ermitânio sábio que aconselha a todo mundo, porque ele tem uma visão longe, né? Ele enxerga muito mais. Só que o sistema dele é tão delicado que rapidamente, se alguma coisa acontece, se ele estiver no meio do barulho, aí não vai conseguir, né? Então, ele será tratado de uma forma diferenciada.
A pessoa que nasce na nossa cultura com essa configuração não é tratada como estándar. E tentamos que se comporte como, que funcione como estándar. E nunca será, porque é outra configuração. E ele se sente doente, se sente inadequado, como a criança do espectro. Ela se sente inadequada, ela sente que tem um problema com ela. Nunca se dá conta que ele é uma pessoa com dons, que não estão sendo aproveitados, mas que ela tem dons, percepções, que ele capricha de uma forma com algumas coisas que ninguém pode captar. Né? O Nikola Tesla, o Einstein, inclusive o Steve Jobs, inclusive muitos grandes pensadores foram considerados fracassados na escola. Fracassaram na escola. E muitos disseram, você não vai fazer nada da sua vida. É interessante, né? Porque as crianças têm também essa inocência, né? De achar que o que elas veem, todo mundo vê, né? Tinha uma criança, me contaram, não que eu vi, uma criança numa aula de desenho, e ela estava desenhando aí, no fundo, né? Sozinha, bem a professora dizendo, vendo ela desenhando, contente, dizendo, e o que você está desenhando? Eu estou desenhando um retrato de Deus. E aí a professora fica, né? Tá, diz, mas de Jesus? Não, um retrato de Deus. E aí a professora diz, mas ninguém sabe como é Deus. Daqui a pouco vão saber, né? Então, a inocência dela, né? Porque ela estava captando alguma coisa do campo e ela dizia que isso era Deus. Então, muito possivelmente, seja alguma informação que ela está captando e ela interpreta dessa forma. Então, com toda tranquilidade, ela disse isso, né? Só que depois vem os adultos dizendo que isso é inadequado, que ela não pode ser isso, e aí ela vai começando a ganhar insegurança e a desprezar os dons que ela ganhou, né? Ok. Então, nesse tempo, toda aquela conexão, todo aquele Wi-Fi que ela tem, todo esse talento, vai sendo opacado, né? Como definhando, vai perdendo. Então, dentro da visão da alta sensibilidade, vocês vão ouvir frases como, por exemplo, ai, tudo te incomoda. Se é o cheiro, que a luz, que o barulho, que o grito, que o filme é violento, que aquela coisa, que aquela textura áspera, né? Tudo te incomoda. E essa pessoa que tem uma sensibilidade aumentada vai sentindo que tem um problema, não que tem um dom. Por que digo um dom? Porque nós estamos vivendo num planeta anestesiado, desumanizado, onde não faz problema de uma pessoa indo para a guerra, matando a outros, né? Parece que é invisível. Que essa anestesia, essa falta de empatia, onde não tem problema um político roubar todo o dinheiro dos cidadãos e alguns deles não ter para comer. Mas ele tem 5, 6, 7 carros, 8 casas, né? Não tem problema com isso, eles. Então, isso seria a patologia, essa dessensibilização coletiva que está no planeta. A doença é a falta de humanidade, de sensibilidade, não o excesso. Agora vamos pensar o planeta como um ser vivo. Então, essa alta sensibilidade não será uma reação imunológica do planeta diante daquele aumento da anestesia, da desumanização, da falta de empatia, né? Não faz sentido, pensando sistemicamente, né, que tantas pessoas com fome, tantas pessoas
com uma riqueza que é obscena mesmo, que não vão conseguir gastar esse dinheiro numa vida ou duas. E mesmo assim, segurando tudo isso diante de pessoas que estão sofrendo. Ou pessoas que estão trabalhando, sei lá, 18 horas, 19 horas, né, para conseguir comer. Então, diante de tudo isso, a alta sensibilidade vem a trazer uma resposta imunológica planetária na consciência da humanidade. E é interessante porque podemos ser patologizados, né? E falam de frescura, de que tudo nos incomoda, de que tudo... Mas cada vez mais vão nascendo mais e mais pessoas altamente sensíveis. Então, antigamente eram diagnosticadas e aí podemos fazer uma grade, se vocês querem, uma grade de diferentes graus de sensibilidade. Temos 0 sensibilidade psicopata. 0,1 transtornos narcisistas, né? Em geral, o narcisismo em geral. Mas quando vamos subindo, temos pessoas dissociadas do sentir. O toque, as pessoas hiperracionais, né? Cujo sentir está diminuído, mas está presente. Depois teríamos os normotípicos e os camuflados como normotípicos também, né? Que dizem, sentimos, mas esse sentir está dentro de uma faixa que é tolerável. Depois temos as pessoas, talvez ciclotímicas, né? Que têm sentimentos às vezes aumentados, diminuídos, mas que oscilam muito. Possivelmente porque o ambiente oscila muito. Possivelmente eles estão em sintonia com esses ambientes oscilantes. Depois podemos pensar todos os queridos transtornos da personalidade, né, que tem um Wi-Fi tão alto que a fronteira que divide indivíduo e ambiente está furada. Então, tudo que está flutuando no ambiente, eles captam e externalizam às vezes. Então, muitas vezes, é o canal de expressão, aqueles transtornos da personalidade, são canais de expressão do que está no ambiente coletivo. Só que ninguém está dando conta. Então, dizer, você está exagerando na tua reação. Não, porque eu estou reagindo por todo mundo que aqui não reage. Então, estou fazendo um trabalho sistêmico, né? Sou canal para liberar tudo isso que todo mundo está segurando. Quem trabalha com grupos terapêuticos deve saber, né, que no grupo terapêutico a gente precisa incluir sempre alguém que chamávamos de borderline. O que faz o borderline? Ele sente o entorno e expressa o que está não dito. Traduz. E aí eu já sei que é isso, né? Por exemplo, tinha uma cliente que era desse tipo de alta sensibilidade, veio diagnosticada com uma loucura histérica, o que era um transtorno histriônico agora. Mas, para mim, era uma pessoa altamente sensível. Então, quando o grupo dava para sentir uma tensão, alguma coisa que estava aí segurada, ninguém falava, aí ela começava a abrir, dizendo, ai, eu sinto uma agonia aqui no pescoço, não consigo respirar, tal, tal. E quando ela expressava, aí os outros começavam a entrar. Mas ela achava que era ela que sentia isso. Não, ela estava sendo canal. Então, muitas vezes, essas configurações de extrema alta sensibilidade estão ao serviço de mostrar aquilo que está sendo segurado pelos outros, né? Não expressado. Então, depois dos transtornos histriônicos, isso é algo que eu estou pensando só agora, não está organizado, não está escrito, não está sustentado com a teoria, mas eu estou observando e juntando essas coisas. Depois, aumentando em sensibilidade, poderíamos colocar a bipolaridade, né? Porque a bipolaridade ela vai do fundo para o máximo, né? Então, e a característica é a emocionalidade intensa. Então, Andrea tinha perguntado
se essa configuração neurofisiológica atingia só a percepção dos sentidos ou também a emoção, a emoção. Aí vemos, né, que atinge todo. Só que em algumas pessoas expressa mais a parte emocional e em outras fica mais em outras áreas, como, por exemplo, tem pessoas que estão mais na imaginação, que estão mais, vamos dizer, na expectativa de ameaça. Por exemplo, uma paranoia. Uma paranoia poderia ser uma pessoa que está captando que existe um perigo no ambiente, só que tem uma sensibilidade tão alta que esse perigo está muito longe e ela percebe como se estivesse em cima dela, né? Perigo existe nas ruas, né? Violência existe nas ruas. E alguém que capta à distância tudo isso que está acontecendo pode sentir. Depois podemos colocar também dentro da alta sensibilidade aquela criatura maravilhosa que é a hipocondria, né? Eu trabalhei várias vezes com casos de hipocondria e também supervisei. E é interessante porque a última vez que eu trabalhei com uma foi bem interessante. Quando ela surtou 4 vezes de hipocondria severa, séria. As 4 vezes que ela surtou, eu pedi para ela fazer uma análise, né, das situações um ano antes e um ano depois em relação a esses sintomas. Ou seja, cada surto que ela teve era com diferentes tipos de doenças. Que ela tinha câncer no útero, que ela tinha câncer no intestino, que alguma coisa ia acontecer com a garganta dela, que talvez ela tinha um nódulo na tiroides ou tal. Bom, nas 4 vezes, o que ela encontrou é que uma vez 6 meses antes, outra vez ela surtou, né? 6 meses antes, outra vez um ano antes, de que uma pessoa perto dela desenvolvesse essa doença. Ou seja, ela começou a sentir que ela tinha câncer de ovário e uma irmã dela desenvolveu. Quando a irmã dela foi diagnosticada com câncer, todo o sintoma sumiu dela. Não sentiu mais nada. É como que o Wi-Fi dela estava sintonizado para perceber doenças. Então, em outra cultura seria uma curadora. Na nossa cultura é uma hipocondríaca. E cuidado, né, que a hipocondríaca chegou a ser considerada uma psicose, né? Chegou a ser considerada em algum momento como uma psicose. Então, aí eu não sei se tu está sendo gravado, vou ficar mais louco do que eu sou, mas tudo bem, vou dizer igual, né? Uma coisa que eu comecei a pesquisar é para quê? Para quê? Esse campo inteligente que constituímos todos coloca numa criatura uma sensibilidade semelhante. Qual é o objetivo? Porque não existe alguma configuração que não tenha uma razão de ser. Tudo o que é, existe com uma razão. Então, essa configuração de alguém captar a doença antes, para que é, se não é para ajudar? Se não é para ajudar a outra. Quando ela conseguiu ver isso, quando ela começava com algum problema, começava a dizer para todo mundo: Ah, será que você, ou será que eu estou sentindo isso? Para você faz sentido, está sentindo algum incômodo, alguma coisa. E aí ela colocava um alerta nas pessoas que ela gostava, né? Então podia sentir muita menos pressão e muito menos sintomático aquela percepção, né? E depois já ela começou a aprender a ver de que pessoa ou de que bichinho, porque também com o bichinho dela aconteceu, ela está captando isso. Mas para isso ela teve que, primeiro, despatologizar. Ela não estava louca. Ela estava captando uma sensibilidade que outros não têm, estava captando uma informação. Como cachorros que cheiram o câncer. Como uma pessoa que cheirou o Parkinson do esposo anos antes de ele desenvolver.
Por quê? Porque há uma alteração neurofisiológica e bioquímica. Então, é possível que emane outro cheiro diferente. Mas só uma mulher altamente sensível podia captar isso, né? Então, aí desenvolveram um novo método diagnóstico baseado na presença de determinados indicadores que podiam ser cheirados, né? Com Parkinson especificamente. Então, essa cliente começou a prestar atenção para isso, né? Quando ela começava com alguma run-run, assim, como perseguindo, né? Não podia sair daí, ela começava a ver com quais pessoas ela se sentia mais, como mais inquieta, mais ansiosa, com mais medo. E aí ela começava a ver que pessoas podiam ser que ela estivesse captando algo. E quando eu falei, para quê? Será para ajudar a ver de antemão? Sim, talvez. Mas a surpresa vem uma vez que ela chegou na sessão completamente feliz, iluminada, contente, porque ela tinha começado um curso de Reiki. E aí eu disse, claro, agora entendi. O que está entendendo? Se você pode perceber a doença antes de existir, você talvez tenha um dom nas mãos para curar. Talvez esse reiki vai permitir você aproveitar esse conhecimento que você tem intuitivo para direcionar algum efeito em cima da outra pessoa. Bom, na história falou muito de pessoas que curavam com um toque. Muito, né? Agora, talvez, o que estamos fazendo é tentando entender um pouco mais essas configurações que geralmente têm sido patologizadas, pensando elas talvez como elementos dentro da humanidade que são necessários, só que estadisticamente são minoria, mas não por isso são doenças. A normalidade é um conceito estadístico, que é 66% mais ou menos, é considerado a normalidade. O que sai dessas médias é considerado subnormal ou anormal, né? Então, num ecossistema, talvez tem um elefante e tem 100 milhões de formigas. Mas quer dizer que o elefante é anormal? Porque tem um? Não. Equilibra, é necessário. Em menor número, mas é necessário. E essas configurações também têm um serviço para a humanidade, para a totalidade, só que número menor, não são necessárias que sejam o estándar. Mas o que é importante é abraçar a possibilidade de diversidade neurofisiológica, neurocognitiva, neurodiversidade, tudo que tem a ver com percepção, sensação, emoção, a diversidade, abraçar essa diversidade é o saudável. Bom, hasta aqui algum comentário? Podemos seguir no espectro aumentando a sensibilidade, se vocês querem. Aí em cima da bipolaridade, aí poderíamos colocar, talvez, os nossos queridos percepções multidimensionais, né? Como poderia ser toda a possibilidade da psicose, né? Pessoas que captam tanta informação que não conseguem organizar elas. E que, como não são treinadas para mexer com isso, o mundo delas como se disse, né? Como não se arruma jamais, nunca se organiza. É um caos. Por quê? Porque eles estão recebendo informações de diferentes lugares, pensamentos de outros, medos de outros, emoções que estão flutuando no ambiente, sons, luzes, mensagens, e também aquilo que vem da memória, aquilo que vem de outro tempo. Então, juntar tudo isso e organizar isso é muito difícil. O que faz a medicação restringe aquela sensibilidade além do plano físico. Só que os medicamentos, eles são substâncias tão toscas, tão grossas,
que não são perfeitos nesse funcionamento. Então, ultrapassa um pouco e também se perde muito que seria necessário para ter uma vida normal. Então, essa pessoa nunca será quem não é. É como dizer, eu tenho um avião, né? E eu vou medicar ele para que se comporte como um carro. O avião tem rodas, pode andar pelo chão, mas não é a natureza dele, não é para que está construído, não é para isso. Mas eu posso usar como carro o avião. Será um pouco incômodo, né? Mas eu posso. Então, imagina essas pessoas que têm percepção multidimensional funcionando como os cavernícolas que vêm em 2D ou 3D, né? Bom, eu não sei se está no topo ou se está no topo da sensibilidade, todas as configurações que chamamos de psicoses, mas o autismo, né? Tudo que tem a ver com o espectro autista, eu colocaria na super alta sensibilidade. Vamos pensar algumas das características das pessoas do espectro, né? Elas precisam estar num entorno que esteja quieto, que esteja estável, né? Por quê? Porque elas estão recebendo tanta informação de outros lados que o plano físico tem que estar quieto, porque se isso também está em movimento e tem muita estimulação, barulhos, vozes de pessoas, alguém enfiando uma colher querendo que ele coma, que fale da escola, que fale dos coleguinhas, e eles estão recebendo milhões de conexões, de comunicações. Não. Como eles conseguem? Por que eles podem ter essas reações agressivas? Porque o outro invade o campo deles estando a 2 metros de distância. A percepção deles está tão alargada que quando você entra num metro de distância dele, ele sente que você está tocando ele. Então, quando toca ele, é como se estivesse enfiando a mão dentro do corpo dele. Por isso, essa sensibilidade deles, né? Eles estão como numa. Por quê? Por que não pode manejar a ironia, o sarcasmo? Porque o autista é telépata, ele capta o que o outro está pensando, o que o outro está dizendo. A palavra para eles é uma comunicação cavernícola. Eles comunicam mente a mente. De fato, as mães de crianças autistas sabem que eles entram, às vezes, na cabeça da mãe para dizer algo. Né? Quando elas se abrem essa possibilidade. Eu trabalho, por exemplo, com alguns casos supervisando que eu propus para a mãe, quando a criança está inquieta, né? Primeiro, revisar a alimentação dela, porque o sistema é um sistema tão perfeito, tão evoluído e de tanta sensibilidade que uma substância inadequada pode produzir um efeito dominó nele, né? Um caos. Mas logo, quando ela quer se comunicar, que imagine um espaço bonito e se encontre no estado meditativo com o filho dela, nesse espaço. Coloque uma musiquinha suave, feche os olhos, sente no estado meditativo a 2 metros, 1 metro dele, sem tocar, sentar, fecha os olhos, se encontra com ele. E uma cliente de uma supervisada começou a falar com a criança dela nesse estado, quando no estado consciente não podia falar. Começou a falar. E a criança começou a dar informações para ela que ela começou a respeitar e a criança começou a mudar drasticamente. Então, nós não temos a interface para poder nos comunicar com eles. Eles se comunicam entre eles, se comunicam telepaticamente, mas também não são treinados para isso, senão patologizados. Então, imagina, uma pessoa que nasceu 100 anos, 200 anos antes do seu tempo, mas cada vez tem mais. Por quê? E porque estão sendo necessários. Por que não entender a ironia? Porque o autista vem a desterrar a mentira.
venha destruir a mentira. Ele capta telepaticamente tudo. Então, a mentira não faz sentido. A ironia, que é dizer uma coisa, mas significando outra, não é engraçado para ele. Ah, se você quer dizer isso, fala isso. Se quer dizer o outro, fala o outro. O que é isso? Dizer uma coisa, querer dizer outra, mostrar outra. É só um passo na frente. É o que a gente precisa. Uma hiperempatia, uma hipersensibilidade, uma captação telepática do outro, quase. E uma percepção multidimensional. Eles captam coisas, eventos que ainda não acontecem, porque eles sentem o fluxo, né, dos eventos dentro do coletivo. Então, eles estão inquietos quando vai acontecer alguma coisa, é muito possível que eles estejam inquietos antes disso. Ou quando uma pessoa da família está passando mal, é muito possível que eles estejam inquietos. Mas também a questão da alimentação, também a questão do ambiente. Por isso o ambiente deles tem que ser muito estável. Uma colega que trabalha com um cliente autista adulto, né? Gestalt terapeuta, me diz uma coisa que para mim é muito difícil, é não abraçar ele, porque ele é uma graça, é uma criatura tão linda, e eu sinto tanta vontade. Então, vamos fazer o seguinte, imagina ele dentro da bolha dele e abraça a bolha dele, né? Abraça a bolha dele. E ela se sentou onde sempre, a 3 metros de distância dele, né? E sempre trabalhava com a imaginação. No final, ela faz o movimento de abraçar. Ele diz: Você me está abraçando? Né? Como ele captou isso. Ah, isso é gostoso, eu gostei. E aí ela diz: E eu posso me aproximar mais um pouquinho? Você me diz quando é desconfortável? E ele permitiu ela se aproximar até 1 metro de distância e abraçar. E ela sentia o calor do corpo dele com os braços, ou seja, ela estava aprendendo, né, a falar a língua dele, a língua corporal dele, não a língua verbal, a língua corporal. E a língua corporal diz: isso também é meu corpo, o espaço em volta de mim é também meu corpo. Então, quando você me toca, você está enfiando uma mão dentro de mim. Então, basicamente, essa alta sensibilidade é um processo que vem, e eu gostaria de vocês começar a prestar atenção, né, para os clientes. Quantos clientes vêm com essa sensação? Ah, você é sensível demais. Ah, essa frescura sua. Ah, tudo te incomoda, né? Começar a legitimar isso. E o nosso trabalho mais importante seria ensinar, primeiro, a não patologizar, a não se sentir inadequados, mas a perceber a alta sensibilidade como um dom e não como uma doença. E segundo passo é aprender a lidar com o estresse que vem da alta sensibilidade. Porque é como se eu estivesse ouvindo tudo a um volume muito alto, né? Então, se essa estimulação é demais, eu preciso aprender a sair do contato, tá? Sair do contato. Eu tenho o mesmo ciclo de contato, só que a troca é muito mais profunda, muito mais intensa. Então, eu tenho que aprender a detectar o meu nível de estimulação e a recuar quando eu preciso a retirada. Aí, tem muitos caminhos para baixar o nível de estresse. Contato com a terra, contato com a natureza, animais de estimação, tomar um banho, uma música tranquila, qualquer uma expressão de arte, pintar, dançar, o que seja, costurar, tecido, né? Qualquer uma é desestressante, né? Se isolar por um momento, às vezes com fone de ouvido, ouvindo uma musiquinha, e às vezes saindo a caminhar. Exercício físico, tudo que tem a ver com andar, correr, fazer, malhar, andar na esteira,
tudo que tem a ver com exercício físico é desestressante também para a pessoa altamente sensível, desde que não seja num ambiente competitivo, desde que não seja como competição, porque aí pode ser muito mais estressante, né? Mas como descarga. E a água, obviamente, né? O mar, o rio ou chuveiro, se não tem, mas a água, a piscina, a água sempre é um elemento que vai desestressar, né? Vai proteger. Aliás, a água energeticamente tem outro efeito, né? Que é isola a essa pessoa, né? Como protege também, cria essa blindagem que permite que esse Wi-Fi não esteja amplificando tudo tão fortemente. Se a pessoa altamente sensível aprende a detectar o nível de estresse que ela está e cuida disso, pode ser maravilhosamente feliz, né? Muito intensa, vai ser muito sensível, muito criativa, vai ter percepções criativas, vai estar um passo na frente do resto, porque capta coisas que para outros são fundo, mas ela vê como figuras. Então, ela pode fazer trabalhos criativos, inovadores, né? Então, só o tema é lidar com esse nível de estresse e ter uma atenção e um respeito. Por exemplo, eu posso ir a uma reunião, só que chega uma hora que eu quero ir embora. Aí eu vou, porque eu sei que se eu fico, eu começo a passar mal. Não fisicamente, às vezes, mas começo a ficar irritado. Por quê? Meu corpo está pedindo se afasta. Como eu não estou saindo daí, eu vou começar a afastar as pessoas que se aproximem. E eu vou ficar agressivo, irritado, isolado. Então, para não chegar a esse ponto onde meu estresse está tomando controle, eu saio desse ambiente. Ah, aí já ficaste fóbico. Ah, sim, tudo bem. É meu jeito, né? Não é que sou antissocial, sou super social, só que eu tenho meu limite. E quem me conhece já sabe que depois de uma jornada de workshop, por exemplo, eu preciso, no dia seguinte, ter o meu cantinho, desconectar, voltar para o meu equilíbrio, né? Por quê? Porque adoro tudo que é troca, mas é uma estimulação intensa. Então, é importante nós também, como terapeutas, respeitar esses tempos, esses ciclos, essas possibilidades de encontrar, de recuperar o nosso equilíbrio, né? Alguém que amo costurar música e pintura. Claro, claro, óbvio. Aliás, são caminhos que geralmente, por exemplo, tudo que tem a ver com a arte, geralmente é, é uma percepção do campo que tem um controle, ou seja, a pessoa pode fazer algo com isso. Não é que isso chega e eu não posso fazer nada. Essa pessoa capta e dá uma forma, transforma aquilo. Então, isso é muito harmonizador, é muito tranquilo, né? Aqui, Livete, que visão fantástica do ser humano. No entanto, creio que para a medicina tradicional, e até para a psicologia, há uma certa resistência desse modo de pensar. Um desafio para nosso trabalho na gestalterapia que vemos o ser em sua totalidade. Já estou aqui pensando em formas de novos manejos para alguns clientes. Claro, quando a gestalterapia começou, na Argentina, era considerada uma secta religiosa, onde eles achavam que a gente que ficava pelada, se tocando no final de semana inteiro, aí, né, tipo orgiástico, consumindo droga, era todo junto, né? Depois começou a ter um lugar. Por quê? Porque todo mundo começou a melhorar, os clientes melhoravam, então não deve ser só ginástica isso, né? Deve ser outra coisa. Mas ao longo do tempo, nunca no começo de um movimento, já temos o sustento teórico. Eu busco sustento teórico nesses novos paradigmas e para muitas coisas dá certo, mas para poder entender uma psicose como uma percepção multidimensional, ainda precisamos andar bastante tempo, porque
teríamos que nos sentar diante do psicótico sem pensar que ele está doente e tentar ir para onde ele está indo e entender o mundo da forma que ele está vendo o mundo. E não dizer, está doente. Mas o paradigma biomédico parte disso. Por exemplo, vocês veem no DSM-5, por exemplo, depressão. Critérios para o diagnóstico da depressão, tá? Então, um deles, atenção diminuída, né? Ok, atenção diminuída. O que quer dizer? Que essa pessoa tem menos atenção disponível, não é? Ok. Quem está escrevendo isso? O entrevistador. Por que ele coloca atenção diminuída? Porque não está dando bola para ele. Então, posso dizer atenção diminuída ou não me está prestando atenção? Deveria dizer. Ele não consegue se interessar pelo que eu quero que se interesse. Aí eu coloco atenção diminuída. Não. Talvez a atenção esteja aumentada, só que focada no mundo interno, num outro objeto. E eu coloco o critério atenção diminuída porque eu não sei para onde está e eu não tenho a empatia suficiente para entrar no mundo dele e ver onde ele está indo. Essa atenção. Hipersônia. Ele está fugindo da realidade. Hipersônia. Muito sono. Dorme o dia inteiro. Está fugindo da realidade, tá? Mas nas antigas culturas, os sonhos não eram formas de conhecimento, não eram formas de aprendizagem, de comunicação com os espíritos de outros planos, com os mortos, com os ancestrais, através dos sonhos. Não chegaram na Bíblia mesmo, na Torá, na Bíblia, não chegavam as mensagens de Deus através dos sonhos? Então, se eu digo está evadindo a realidade, o que estou dizendo? Talvez está buscando respostas, e como não está achando nas pessoas que têm em volta, está entrando naquela conexão de campo, do inconsciente coletivo, dos sonhos, aquela fonte de sabedoria ancestral. Então, Guilherme, sim. ai, que Pode... bom que eu tô. Eu, você quer terminar? E eu queria fazer Não, uma. não, tudo bem, tudo bem. Só estava colocando essa ideia, sim. Tá, porque não tem a ver com esse assunto. É, de um tempo atrás, quando você falou da terapia de grupo, quando uma pessoa fala, é, abre muitas vezes o caminho para que é como se ela captou alguma energia, alguma coisa de um colega que está ali presente, que não consegue se manifestar, e aí aquela pessoa fala e acaba que por abrir, facilitar o outro. Você fala isso dentro dessa perspectiva que você nos apresenta aí. É, bom, dentro dessa perspectiva, eu queria te fazer uma pergunta. Essa pessoa que falou, que aí você disse, quando essa pessoa fala, isso pode ser ou é curativo, curador para o outro, para os outros, porque ajudou o outro a colocar para fora aquela energia, Uhum. ok? E aquela pessoa que falou, é, ela só foi usada ou ela tem ganho ou não por ela ter se Ok, manifestado? ok, ok. Tudo depende de como essa pessoa vivencia o dom dela. Se eu digo que ela tem um problema na fronteira de contato e está furada essa fronteira de contato, então não sabe separar eu outro, e ela vive como próprio tudo que é do outro, e então ela está doente ou foída, né? Então, aí ela vai viver isso como um problema e ela vai sentir que é inadequada cada vez que ela usa esse dom que ela ganhou do universo. Agora, se eu disser esse dom teu de captar o que está flutuando no ambiente e ajudar os outros a ver isso, é maravilhoso. E você poder captar isso e depois, quando o outro se dá conta que é dele, você abrir mão disso, porque você já fez a sua função.
E aí ela não sente que está doente, que está perdida, que isso é dela. Não, ela sabe que a posteriori ela aprende que isso não é dela, mas que ela tem a sensibilidade de traduzir para o outro. E quando ela está funcionando como tradutora, ela sabe que ela pode sentir muito como próprio, mas que isso não é dela. E aí a ameaça acalma. O problema com a pessoa limítrofe, ou com a pessoa que tem uma fronteira hiperpermeável, ou alta sensibilidade, ou hiperempática, é que ela acha que é dela isso, porque ninguém ensina que o que ela está fazendo é captar o que está flutuando no ambiente, mas que não é dela necessariamente, a menos que seja uma pequena parte disso, que com certeza deve ser dela uma parte disso, mas o resto, não. Se ela pode lidar com isso dessa forma, ela vai ficar feliz porque ela está cumprindo aquilo para o que foi criada. Assistir aos outros, ajudar a traduzir, a transcrever os sentimentos que não estão podendo transcrever. Então, a sensação, por isso esse tipo de configuração, muitas vezes vão para aqueles trabalhos de jogar tarot, videntes, pessoas que estão trabalhando assim como no limiar entre os mundos, porque dessa forma legitimam essa alta sensibilidade, mesmo que seja desqualificado esse conhecimento, pelo menos não é patologizado, né? É, a palavra ressonância em Gestalt terapia fala um pouco disso, não é? Uhum. Concorda? Seria A sobre uma palavra, outra. Hum. a palavra ressonância é uma palavra que vem do eletromagnetismo, da física, né? E tem a ver com uma condição entre, vamos dizer, dois dispositivos indutivos, né? Que emanam um campo magnético, como pode ser uma rádio, né? A rádio emite e o aparelho receptor recebe e estão em ressonância para poder traduzir o mesmo sinal, né? Ressonância é uma condição de máxima transferência de energia. Então, quando nós falamos em ressonância, quer dizer, a minha vibração está em sintonia com aquela vibração, e então isso nos ativa aos dois. Essa ativação é fazer algo que era fundo, fazê-lo figura. Quando ele se faz figura, ganha muita energia através da ressonância, e eu vejo algo que estava escondido no fundo. E para fechar minha dúvida, minha colocação, eu queria falar sobre tudo isso dentro da relação dialógica na Gestalt terapia. Como é importante isso, como nós terapeutas podermos trabalhar essa questão aí da ressonância e como você colocou também sobre essa perspectiva, desculpa, mais cósmica, nesse sentido, assim, né? Eu acho que é fundamental e precisa de muito trabalho, muita experiência, muita doação, né? Estar com para poder, E é, coragem, e assim, coragem. sim, sim. Porque, por exemplo, se eu tenho um cliente, né, que eu não me dou muito bem, eu não me sinto muito à vontade, e eu começo a olhar a família dele, e eu vejo o pai dele, e eu sinto uma coisa estranha, né, como uma repulsa. Então, o que eu faço? Olho para trás e olho para o meu pai, porque aí tem uma ressonância intersistêmica. E vou levar isso além. Cada cliente que chega para nós é um sistema que chega para o nosso sistema. É uma mensagem que está para os dois pronta para sair. E que está acontecendo? O sistema está buscando um sistema para fazer uma sinergia intersistêmica. Um sistema puxa o outro, mas não são pessoas. Ele pode achar que vem a buscar a Guilherme Leone, não, ele vem a buscar o meu sistema, coisas que nem ele sabe, mas o sistema dele, como fazem parte de uma totalidade, de uma rede, o sistema dele trouxe até mim nesse momento. Ou vocês nunca viveram aquilo de, sei lá, eu estou numa crise de casal e chegam todos os clientes novos com crises de casal. Pô, que isso?
Eu estou com problema de dinheiro e os meus clientes que estavam super bem financeiramente começam a se preocupar pelo dinheiro, né? E começa a aparecer o tema. Que é isso? Os sistemas estão em ressonância intersistêmica. Por quê? Porque estão se impulsionando um ao outro para fazer um movimento. Então, a minha pergunta, a minha primeira atitude é, quando chega o cliente, ver que está chegando com um sistema atrás dele, com uma história, com uma ancestralidade. E o primeiro que eu vou fazer é reconhecer que tem muito mais aí do que eu vejo. Me coloco numa posição de humildade, né? De respeito. Depois disso, eu vejo para que ele agora. Qual é a mensagem? O que eu tenho que olhar para mim? Porque muitas vezes o cliente não dá o passo esperando o terapeuta dar esse passo. Quando eu consigo resolver no meu lado, o cliente decola. Então, muitas vezes, né, esse movimento não é só para o cliente fazer um movimento, é para eu também fazer um movimento. Quando você fala dessa dialógica terapeuta-cliente, eu falaria também da complementariedade psicopatológica, né? Das coisas que cada um tem que curar em si mesmo, juntos, nessa caminhada. Então, os pacientes, a gente aqui fala paciente, porque cliente é mais mercantil, né? Os pacientes são tão pacientes comigo que pagam para me curar, né? Então, são tão pacientes que pagam para me curar. O sistema que vem à consulta é um sistema que traz muitas mensagens e o desafio é poder ficar abertos àquelas mensagens, porque assim que eu vejo, o outro também vai ver e os dois vamos vendo juntos, né? Os dois vamos se entendendo e vendo juntos. E isso faz parte, né, daquela questão de não é que eu estou no lugar de terapeuta, e isso vem do existencialismo. Não falamos da relação assimétrica cliente-terapeuta. Para o existencialismo, esse é um encontro existencial, ou seja, estamos num nível equivalente. Eu não sei sobre o outro todo e o outro não sabe sobre mim, mas vamos ter uma troca que vai, como toda experiência de contato, acabar mudando as duas partes. Todo contato não é sem consequências. Então, eu vou sair mudado e o outro também. Por isso, quando eu fecho um processo terapêutico, aí eu faço todo o caminhado que fez o cliente, né? Ah, você chegou com isso, depois apareceu esse outro tema, depois se resolveu aquilo que a gente nem buscava, nem sonhou com resolver, e sozinho se acomodou e tal. Agora, isso em você. Do meu lado, o que eu aprendi foi isso, aquilo, aquilo. Eu curei aquilo. Eu coloco também as mudanças que o outro provocou em mim, porque é uma forma de fechamento também para mim, né? E de reconhecimento que isso foi uma troca, né? Óbvio, houve uma disponibilidade profissional, houve um estudo, houve supervisão, talvez, mas além disso, houve duas vidas que se modificaram uma outra nessa dialógica. E se a gente está aberta àquela possibilidade, todo cliente é um mestre também. Todo cliente é um mestre. Por quê? Porque eu não posso esperar que o cliente venha para o meu mundo e use as minhas palavras e veja tudo como eu vejo. Eu tenho que ir no mundo dele, onde ele está habitando, onde ele está pisando, como fala o Leonardo Boff, né? De onde olham os seus olhos? Qual é o mundo que ele habita? Né? Porque todo ponto de vista é a vista de um ponto, diz Leonardo Boff, né? Então, ele vê o mundo de uma forma e não espero que ele aprenda a ver como eu vejo. Eu tenho que entrar, me arriscar a esse contato que pode desfazer a minha organização por algum momento para trazer novos olhares, né? E isso é maravilhoso, né? Porque dentro do trabalho de terapeuta, né? Como falavam
muitos, agora não estou lembrando do autor, mas aquele esquema do curador ferido, né? O ferido, né, é a potencialidade mais poderosa curativa que temos, o nosso ferido, né? As nossas dores, as nossas feridas infantis, as nossas histórias, de aí é de onde extrai a força curadora, o curador que tem em nós, surge do ferido. Então, quando eu entro em contato com aquilo que o cliente está mostrando das minhas feridas, eu entro em contato com o meu ferido para que exista uma relação complementar. Ele não pode ficar no ferido, ele entra no curador dele. E esse movimento traz a luz dele curativa, né? Então, para esse encontro existencial que está acontecendo, o cliente ter a capacidade de se curar a si mesmo, eu tenho também que fazer contato com as minhas feridas. Parte da dialógica também. É Sim. meio perigoso isso. Eu fiquei pensando aqui, porque é, é o curador ferido. Quando eu fiz graduação, quando eu me formei, isso foi uma coisa que me incomodou muito. E eu estava numa palestra, no encontro de Gestalt terapia, e eu vi assim, a forma como você atravessa pelo sofrimento, se você atravessa de uma forma ativa, não estou falando, estou copiando as palavras do palestrante, é que vai dizer para você se você consegue atravessar pela dor clinicando de forma ativa. Eu digo, você é terapeuta, você tem uma dor, tem um luto, mas você consegue estar vivendo a sua vida de forma ativa. Bom, vai lá saber o que é formativa, né? Mas a gente tem mais ou menos uma ideia, né? Né? E aí você pode estar trabalhando, clinicando. Hoje, depois de um tempo, e quando eu te ouço aqui agora, a minha preocupação é a seguinte: eu me lembrei da EPOCHE, da redução fenomenológica. É, em cima do que você está falando do curador ferido, chegou a me dar um bálsamo, assim, quando você falou que a nossa dor, ela é o nosso maior currículo, em outras palavras, né? Os nossos traumas e dores. A Mas potencialidade curadora. a potencialidade curadora. Agora, como lidar com essa potencialidade curadora? No sentido de, se eu tenho muitos traumas, se eu entende? Como Sim, mensurar isso? É claro que ok, eu ok. mesma, eu queria te ouvir, mas eu já vou para minha terapia pessoal, ok? Mas eu gostaria de te ouvir. Então, para ser terapeuta, eu não tenho que ter tudo resolvido, mas eu tenho que enxergar os meus pontos cegos. E os meus pontos cegos são os meus traumas, as minhas feridas, pelo menos ter começado a caminhar. Eu posso continuar essa caminhada acompanhando sincronia, cada um atendendo a sua ferida com o cliente. Eu não vou entregar a minha ferida para o cliente resolver, e eu não vou resolver a ferida do cliente, eu vou só acompanhar. Enquanto eu estou fazendo a minha caminhada, o outro pode fazer a sua. E aí tudo bem, não tem risco, desde que eu tenha um compromisso com a minha saúde, porque terapeutas que não fazem terapia não são terapeutas, né? O terapeuta tem que se trabalhar a si mesmo. Não tem opção, isso não existe. Então, se eu entendo que assumimos que partimos dessa responsabilidade de todo terapeuta ter o seu processo terapêutico, esse processo é um ensino sobre a caminhada necessária para lidar com esses traumas, com essas dores, e esse aprendizado é um instrumento para acompanhar o cliente, não para resolver para ele, para acompanhar enquanto ele vai resolvendo, né? Porque nós não vamos fazer esse trabalho por eles. Por quê? Porque estaríamos tirando a possibilidade deles fazer ser autores da história deles, né? Ok, Eu obrigada. eu colocaria outra coisa, né? Seria outra voz diferente. É ele que tem que fazer isso. Só que quando por que os grupos de autoajuda são tão poderosos? Porque tem alguém que te olha nos olhos e te diz: eu já esteve lá onde você está. Para mim, o que foi bom foi isso.
Não sei para você se será, mas eu quero te entregar o que foi bom para mim e talvez te ajude. E a outra coisa que eu tenho para te oferecer, eu fico do teu lado, né? Não é pouco. Então, quando alguém fala nessa forma para você, dizendo, eu te vejo, eu conheço esse inferno que você está habitando, porque eu vivi também, mas é você que tem que sair daí. Eu saí, e eu posso te dizer que é possível, e eu posso te dizer que eu fico. Né? Desde esse papel de humildade, que eu falo da sinergia intersistêmica, aquele cliente que chega, né, é um cliente que tem alguma coisa que eu já andei, está precisando andar alguma caminhada. Então, como eu já andei, eu posso fazer de guia turística, de guia de turismo. Não fazer a experiência por ele, mas dizer, olha, eu peguei por esse cantinho e tem uma boa paisagem. E aí tem um descanso, né? Vamos sentar do lado da cachoeira, descansar um pouquinho, até você ter forças de novo, depois continuamos. Mas não é muito mais do que isso, né? Ok? Obrigado, Andreia. Acho maravilhosa a pergunta e talvez dá para outra palestra, né? Ok, obrigada. Obrigada. Ok. Eu tinha muita vontade de ouvi-lo e está sendo um presente para mim, acho que para todos nós. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, mais alguém? Sandra, você está com a mão levantada? Boa noite, Guilherme. Boa noite, Sandra. Eu vou fazer uma pergunta para você, que é o seguinte: quando você fala que o cliente, né, a gente tem que olhar, entrar no mundo dele, ok, né? E quando tem psicose, não olhar só através de um DSM, ok. Mas aí você falou desse psicodimensional, isso me pegou um pouco, né? Multidimensional. É isso. Eu fiquei pensando, cabe só para os, né, neuróticos, isso cabe para o campo, enfim, eu fiquei assim com esse ponto de interrogação. Você pode Ok. Então, explanar um pouco sobre? eu nunca vou, se eu não tenho percepção multidimensional, eu não vou enxergar o mundo psicótico, tá? O que eu coloco como proposta é, primeiro, não pensar que é falso o que ele está descrevendo. Não pensar que é loucura o que ele está dizendo. Pensar que é uma percepção que eu não estou educado para entender, para descodificar, mas que juntos, nessa caminhada, eu posso dizer para o outro, olha, eu não vejo essas presenças que você vê, mas descreve para mim o que estão dizendo, o que estão propondo, o que é que você está sentindo quando elas interagem com você, como é essa interação, se isso pertence ao mundo físico ou não. Eu vou ajudar ele a separar o que é desse mundo físico e o que é de outro mundo. Essa sim é uma tarefa que eu posso fazer, porque eu já sei que o que não é do mundo físico eu não posso ver. Aí eu digo, isso deve ser de outro plano que você capta, porque eu não estou vendo. Mas me conta como é. Né? Então, eu não vou dizer, não, você está delirando, tem que aumentar a dose do medicamento, tal. O que eu faço é entrar no mundo desse através da descrição que ele pode dar, através da organização. Isso, de onde pode vir? Você já viveu uma situação que esteja em sintonia com o que essas criaturas estão falando para você? Será que são criaturas de outro tempo, que são vozes de outro tempo? Será que é um ancestral teu? Será que é algum personagem interno teu que te habita? Né? Porque nós estamos habitados por todas as vozes de todos os nossos ancestrais. Então, esse fato de ser uma unidade única, um ser único, e de uma única identidade, é uma ilusão, gente. É uma ilusão. Somos seres multidimensionais, também temos muitas vozes, e de fato, hoje vocês estão funcionando de uma forma e diante dos amigos, dos parceiros, dos filhos, são outras pessoas.
né? Porque outras energias, porque são outras disponibilidades. Então, todos estamos habitados por essas diversidades, né? Então, a questão seria poder legitimar ao outro e não tratar ele como doente. E esse seria o primeiro passo para ele ter o valor, a coragem de compartilhar conosco o que verdadeiramente está sentindo, porque geralmente eles não vão contar. Porque sempre tiraram satisfação deles, ou porque sempre judiaram, não patologizaram. Então, o primeiro passo é esse, legitimar, dizendo, mesmo que eu não percebo, eu não estou dizendo que isso não existe, e eu não acho que não existe. Eu acho que você vê mundos que eu não vejo. E eu gostaria você descrever isso para mim. O que está vendo? Do mesmo jeito que uma pessoa, por exemplo, que está num estado de transe, está vivendo uma experiência, né, que é além da consciência. Quando está vivendo isso, eu não estou vendo de fora, mas eu posso respeitar a sua viagem. Alguém que toma ayahuasca faz uma viagem através de todos os traumas, histórias, inclusive da ancestralidade dela. E eu não vou ver, o xamã mesmo não vê isso. Mas pergunta, e aí o que está acontecendo? E aí como você lidou? E aí o que você precisa? Eu não vejo, mas eu posso acompanhar mesmo assim. E é a nossa tarefa como terapeutas, legitimar o nosso cliente e acompanhar ele, mesmo que esteja percebendo mundos que a gente não percebe, né? Bom, gente, estamos pertinho. Gostaria se tem mais alguma pergunta. Obrigada, Alô? Guilherme. Obrigado, Ricardo. obrigado, Sandra. Guilhermo, rapidinho, se você puder falar sobre ayahuasca, é assim que fala? Sim, Coisa rápida, desculpa, eu não quero tomar muito tempo. Que não. cuidado devo eu ter? Porque, por coincidência, outro dia, um massagista quis que eu fizesse uso, mas eu fiquei com medo, eu não quis. Ok. É, e aí eu queria, me chamou a atenção, porque você falou aí, eu fiquei curiosa. Bom, a ayahuasca, como os cogumelos, né, são dentro da cosmologia dos povos originários, espíritos sábios, espíritos mestres. Quando você se vai encontrar com um mestre, precisa de uma preparação. Essa preparação é uma preparação do corpo físico e é uma preparação também da tua mente, né? Você tem que se preparar mentalmente, porque você vai encontrar com um mestre que vai dar mensagens que talvez você não vai entender se você está esperando um professor universitário, né? Por exemplo. Mas essa experiência é muito pessoal. O que eu posso dizer é o que eu fiz, né? Que é buscar alguém que seja um xamã, não fazer uma viagem turística, sabe? Com alguém que conseguiu a ayahuasca e passou para mim, então, não. Para mim, isso Uhum, seria um desrespeito para esse espírito que é a planta. ok. Buscar um xamã que ele me avalie se eu estou em condições e se ele quer me acompanhar nessa viagem e fazer uma viagem saindo da cidade, fora da cidade, possivelmente no mato, e a dieta necessária de alimentação durante os dias que fossem necessários. No meu caso, eu parei com a carne vários dias antes, depois parei com as farinhas, com leite, cheguei no dia anterior só comendo fruta, né? Mas e com vários chás, né, prévios durante meses, alguns chás para limpar. Mas isso é o caso que eu vivi, não? Eu acho que é um conhecimento sagrado e que a gente tem que sempre se aproximar respeitosamente e não da forma que o branco faz, que gosta de algo, pega isso e Isso. consome como se fosse um produto. Não é um produto, são espíritos evoluídos e a gente tem que entrar com respeito para aí. Senão, não vai passar bem. Igualmente, a experiência, alguma coisa deixará, mas eu acho que é entrar num mundo que não é nosso mundo, né? Uhum. Ok, obrigada. Bom, gente, mais algum comentário, pergunta?
Bom, gente, se vocês em algum momento quiserem aprofundar, eu tenho 2 grupos de supervisão em português. Às vezes se abrem vagas nesses grupos. Tem uma filinha de espera, infelizmente, né? As coisas são, mas às vezes se abre vaga e é um valor acessível, não? São R$ 100 o encontro. Então, aí, talvez, se alguém quer aprofundar nessa visão ou supervisar algum dos clientes com essa ótica, né? Da percepção de campo transgeracional, aí, talvez, se vocês quiserem, podem. Se não, a gente está por aqui, vamos ter mais trocas, com certeza, porque a gente é família no Instituto, né? Então, eu quero agradecer também a participação e a disponibilidade e as perguntas. E a abertura também, porque óbvio que eu me ofereci fazer a palestra porque ninguém pode jogar tomate em mim, né, através do monitor, mas eu vi muito acompanhamento de ideias que eu sei que são bem, vamos dizer, inovadoras, por dizer de alguma forma, né? Bom, muito obrigado também. Obrigado, Eliana. Obrigado, Sandra, Elisângela, Jana. Então, será até a próxima. Boa semana da psicologia. Boa semana. Obrigado, Guilherme, pelo Obrigado. carinho de sempre, viu? É sempre bom estar com você. Obrigado, Seni. Um abraço, até a próxima. Até a próxima. Abraços. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.